tema de hoje é como ter reconhecimento profissional na massagem. Você se sente reconhecido profissionalmente? Selecionei alguns pontos principais para que você aumente esse seu reconhecimento, para que você sinta que está sendo mais reconhecido e que você transborde isso para outras pessoas. E antes de eu falar quais são esses pontos, existe um grande erro aí que muitas pessoas pensam, né? Um grande erro que muitas pessoas pensam na hora de imaginar que podem ser mais reconhecidos, na hora de aumentar esse nível de reconhecimento. E qual é esse grande erro? É uma atitude, é um pensamento, é um comportamento de você achar que para você ser reconhecido, isso tem que vir de outra pessoa te reconhecer. E aí você só vai se sentir reconhecido se você tiver a pessoa ali do seu lado te reconhecendo. E isso é um grande erro. Por quê? Porque às vezes você está esperando reconhecimento da pessoa errada. Tem pessoas que vão levar mais tempo para reconhecer o seu trabalho. E isso tá tudo bem, porque elas vão levar mais tempo para entender e compreender o que você faz. E muitas vezes isso acontece com as pessoas que estão na nossa casa. Eu não sei se você passa por isso, se você sofre, né, com isso, mas talvez a pessoa que mora aí com você não te reconhece como profissional. E esse grande erro é justamente isso, você esperar e criar uma expectativa de que a pessoa que está mais perto de você te reconheça. E por que é um erro isso? Porque isso traz muita frustração, né? Isso traz mais insegurança e menos, você estimula menos o seu crescimento aí, como para ser reconhecida. Você diminui o seu nível de reconhecimento em vez de aumentar. Por quê? Porque você fica na expectativa de que a pessoa que está mais perto de você, muitas vezes a pessoa que você ama, talvez seja seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, né? Talvez seja uma pessoa muito próxima aí de você, talvez seja até seus amigos, e você fica esperando esse reconhecimento dessa pessoa que você tanto ama, e esse reconhecimento não vem. E é muito comum também acontecer de você achar que não é reconhecido, mas a pessoa simplesmente não demonstra isso. Então, são duas coisas diferentes aqui. Uma é você querer esse reconhecimento da pessoa e a pessoa simplesmente ela não te reconhece e tá tudo bem, não significa que você é um mau profissional só porque quem te ama não te reconhece. Não se sinta mal por não ter esse reconhecimento das pessoas que você mais ama. E o outro ponto é, essa pessoa que te ama às vezes não consegue demonstrar o quanto ela te reconhece como profissional. Aliás, isso pode acontecer com os clientes também, né? A gente valoriza muito os clientes, não é mesmo? Eu tenho certeza que você valoriza tanto o seu cliente que às vezes você sente eles como parte da família, mas você também não enxerga o reconhecimento deles perante o seu trabalho. Isso também pode acontecer. Por isso que isso é um erro, porque é uma expectativa da nossa parte, né? Se você um dia já pensou isso, eu já pensei isso, então, se um dia você pensar isso, se você gerar essa expectativa, lembra, é só uma expectativa da sua parte. E essa expectativa, ela não pode ser criada, porque o reconhecimento profissional, ele simplesmente vai acontecendo com o tempo. E cada um tem uma maneira de demonstrar que reconhece a sua profissão, que reconhece o seu trabalho. E tem pessoas que simplesmente nunca vão te falar, porque elas não lidam melhor, não lidam tão bem com a expressão. Elas não sabem como te elogiar, não sabem como falar. E elas ficam simplesmente em silêncio. E tá tudo bem. E aí, se você ficar buscando esse reconhecimento dessas pessoas, talvez você nunca tenha. Por isso que é um grande erro quando você pensa em aumentar o seu nível de reconhecimento profissional na massagem, criar essa expectativa dessas pessoas. Então, olhando para esse erro agora, que você já identificou, quem comete esse erro, quem já cometeu esse erro aí, levanta o dedinho, coloca eu aqui para eu saber que você já cometeu esse erro de criar a expectativa e projetar. A gente projeta, né? A expectativa em outras pessoas,
para que as outras pessoas venham e falem, nossa, é isso mesmo, e você é assim, você é desse jeito, e você é uma profissional incrível, né? Porque isso faz parte do nosso ego, de querer ouvir das pessoas o que elas pensam da gente de forma positiva. Isso é natural, né, do ser humano. A gente gera uma expectativa com tudo, às vezes, na nossa vida. Ah, você vai fazer uma viagem, aí você cria uma expectativa dessa viagem. Você vai fazer um curso, você cria uma expectativa desse curso. Né? E a gente tem que ficar cuidando com isso, a gente tem que ficar sempre vigiando o quanto de expectativa a gente está gerando e procurar buscar não gerar essa expectativa. E se você tiver algum tipo de expectativa, você vai assim amenizando, para que você não tenha essa frustração, né? Se a gente tem um nível de expectativa muito alto, a gente corre um risco muito alto também de se frustrar, de se chatear, de achar que não está o suficiente, né? Mas isso tudo é porque a gente criou algo que nem existia, né? A gente criou e imaginou algo na nossa cabeça que nem era o que ia acontecer. Procura pensar agora, eu não vou criar expectativa quanto às pessoas, eu vou simplesmente fazer a minha parte, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o que eu posso fazer, o que está no meu controle, e o que vier vai ser bem-vindo. O que vier de reconhecimento profissional vai ser bem-vindo. Você foca no que você tem controle, segue em frente, faz o seu melhor, com alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Ah, mas como é que eu faço para seguir em frente com foco e fazer o meu melhor? Eu vou trazer alguns pontos importantes que talvez você até já saiba, mas é bom fixar e lembrar disso. E aí sim, você cumprindo com essas etapas, você fazendo esse passo a passo, você abre os seus braços aí para o que vier, vai ser bem-vindo, e nesse sentido do reconhecimento profissional, tá? Para não te causar sofrimento, dor, briga às vezes, né? Às vezes você briga com a pessoa porque você quer dar um chacoalhão nela e falar que você gosta do seu trabalho, que você ama o que você faz, e a pessoa não te olha, a pessoa não te reconhece, né? E eu sei disso porque já passaram centenas de alunas aqui, de alunos, e eles me contam como é que é, às vezes tem muita dificuldade de conversar sobre o trabalho com o marido, às vezes tem muita dificuldade de explicar o que faz, o que não faz, né? E isso é realmente muito duro, né? Isso é muito difícil lidar, mas isso só acontece por conta desse detalhezinho ali, desse erro que a gente acaba cometendo com várias coisas da nossa vida, não é só sobre o trabalho, né? Como eu falei, com vários aspectos a gente acaba criando essa expectativa de que tem que partir da pessoa. Então, você entendendo isso, a gente pode seguir em frente, já entramos no nosso alinhamento aqui, né, de que você é 100% responsável, sem esperar que o outro te dê esse reconhecimento. Você é o único responsável por aumentar o seu reconhecimento profissional. Como tudo parte de mim, e como só depende de mim aumentar o meu nível de reconhecimento profissional, tem que partir de mim também, entender que eu estou melhorando a cada dia e eu vou buscar esse reconhecimento profissional. E além de continuar buscando esse reconhecimento profissional, eu preciso me sentir reconhecida. Eu comigo mesma. Então, você precisa parar e começar a mantrar isso, né? O que é mantrar? É ficar repetindo palavras ou ficar repetindo frases. Então, você vai aumentando o nível de reconhecimento profissional. Claro que não é só isso, eu tenho uma lista de coisas aqui para falar para vocês. Mas a gente começa com esse pequeno ajuste de mentalidade, né? Esse pequeno ajuste aí de pensamento. Você vai alinhar e sintonizar o seu pensamento para conectar com aquilo que você quer, que é o reconhecimento profissional. Você vai se conectar com esse desejo de ser uma profissional reconhecida. Então, você se sente uma profissional capacitada, uma pessoa que estudou, que faz uma boa massagem, que faz uma boa técnica, você se sente segura em fazer? Então, e aqui, quando eu falo esses pontos, não é que você
é 100% perfeita. Então, às vezes você pensa, mas eu sou um pouco insegura, mas eu não sei se a minha técnica tá tão boa. Mas procura buscar aí agora, lá no fundinho, você já ajuda alguém? Você já teve a resposta positiva de alguém? Talvez você não tá no seu nível 100% segura, né? Você não tá no seu nível que você tá achando que a sua massagem é perfeita, e tá tudo bem, porque principalmente se você tá começando, a sua massagem ela não começa perfeita, né? Ninguém começa com uma massagem incrível, ninguém começa com um atendimento incrível. A gente vai melhorando dia após dia, meses após meses. Só é possível ter uma massagem incrível, ter uma massagem muito boa, se você se propõe a continuar estudando, né? A massagem quando você começa a estudar, você não pode parar. Não, é uma coisa que não tem fim. Né? Você sempre vai continuar estudando. Por quê? Você sempre vai poder fazer um ajuste novo, você sempre vai poder melhorar a sua técnica, melhorar o seu atendimento, melhorar a sua conduta terapêutica. Massagem não envolve só técnica, só massagem, né? Eu falo isso o tempo todo para os alunos da Massagem Flow. Massagem não é só técnica. Massagem envolve muitas outras coisas, né? Então, tudo isso você pode ir melhorando. Então, talvez nesse momento você não tenha um ponto, você não tenha tudo alinhado e tudo perfeito, mas você acredita que a minha massagem é legal. Ela não está perfeita ainda, mas é legal, ela é ok. E eu já consegui ajudar algumas pessoas. Ou a minha sala ela não é perfeita ainda, não é como eu gostaria, mas está ok, tá no nível que dá para começar. Então, você já começa a olhar esses pequenos detalhes, o que já está ok aí para você, que não precisa estar perfeito nesse momento, e se tiver perfeito, se você considerar que está perfeito, muito bom, mas o que está ok aí, e que você pode olhar para isso e bater aí no peito e se reconhecer, falar, olha, legal, eu estou construindo isso, né? Quando eu comecei, a minha massagem era muito ruim, e aí agora, começa a olhar lá para trás, quando de fato você começou a sua primeira massagem, como é que era, né? Então, compreende isso e bate no peito para você se reconhecer que você evoluiu. O reconhecimento começa daí, com você olhar perante a sua evolução, você olhar lá para trás como é que você era e como é que você está agora. Se você não mudou nada, se você não evoluiu nada, eu tenho que te dizer que começa a olhar mais interiormente, começa a respirar, começa a perceber o que você pode melhorar. Né? Por quê? Porque a gente precisa evoluir. Né? Se você hoje encontra com as pessoas, eu ouvi isso outro dia numa palestra que eu estava assistindo. Se você encontra com as pessoas que você conheceu há muito tempo atrás, você encontra com seus amigos ou com a sua família, e a pessoa virar para você e falar assim, nossa, você não mudou nada, né? Se é de aparência, a gente fica feliz, tem que ficar feliz. Nossa, você não mudou nada, né? A gente fica super feliz. Mas se é com relação ao nosso comportamento, se a pessoa te falar que, nossa, você não mudou nada, você está igualzinha, começa a achar que isso é ruim, tá? Isso não é bom. Se você é igualzinho ao que você era há 5 anos atrás, há 7, há 10 anos atrás, não mudou nada, tem algo errado com isso. Então, a gente muda, as coisas mudam, a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende coisas novas, então a gente não é igual sempre. Então, lembra, se é de aparência, fica feliz, mas se é de comportamento, começa a ficar aí, não fica muito tempo triste não, né? Mas fica triste com isso e fala, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Eu não quero ser igual a Nívia que eu era 1 ano atrás. Eu não quero ser igual, por quê? Porque eu sei que eu posso crescer, eu sei que eu posso evoluir, eu sei que eu posso mudar. Significa que a Nívia de 1 ano atrás era ruim? Não, eu honro e agradeço a minha história, assim como você, agora nesse momento, pensa em como você era lá atrás, honra essa pessoa que você era. Mas é natural que a gente busque coisas novas para a nossa vida, é natural que a gente mude nosso pensamento, é natural que a gente evolua internamente, né, com os nossos pensamentos e também com o nosso comportamento que a gente expõe, a forma com que a gente lida com as pessoas, com os clientes, com as coisas que acontecem na vida. Então, como é bom a gente saber que a gente evoluiu, que a gente cresceu. E isso, se você começa a observar esse pequeno crescimento, essa pequena evolução com você, isso naturalmente impacta o seu trabalho, isso impacta a sua profissão.
porque você vai ser melhor para a sua profissão. Então, toda vez que eu busco melhorar, que eu busco compreender e entender quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desafios e quais são os meus, quais são os pontos que eu posso me reconhecer como pessoa, como profissional, né? Eu vou crescer mais na minha profissão, eu vou ter mais esse reconhecimento profissional comigo mesma. O seu reconhecimento profissional começa partindo de você, né? Você é o responsável por começar isso. E aí sim você vai transparecer, você vai transbordar isso para as pessoas. Então, se você acha que, mas meus clientes não me reconhecem, então, o que está faltando para você transparecer isso? Começa com você. E aí, o que mais, Nívia? O que mais que eu posso fazer? Tá, eu já sintonizei aqui a minha energia, já entendi o que você falou, de eu buscar as pequenas coisas que eu posso me reconhecer como pessoa, como profissional, e isso aos poucos eu vou crescendo, e você vai nutrindo isso, né? Você vai fazendo esse mantra aí na sua cabeça daquilo que você já se reconhece, você vai nutrindo isso, e você vai aos pouquinhos transparecendo isso. Mas é só isso? É claro que não. Como é que eu vou aumentar o meu nível de reconhecimento se eu não tenho uma massagem que impacta a vida das pessoas, se eu não tenho um atendimento que funciona, se eu não tenho um atendimento que vai ajudar verdadeiramente as pessoas? Então, não é só aquilo, é uma construção. Então, se você acha hoje que o seu atendimento está ruim, que a sua técnica está ruim, que a sua sala está ruim, busque entender como você pode melhorar isso aos poucos. Talvez não dá para melhorar tudo ao mesmo tempo, a gente tem que escolher uma das coisas para melhorar. São tantos pontos que quando a gente para observar que precisa de ajuste, que não dá para fazer todos eles ao mesmo tempo. Então, a gente precisa começar escolhendo por um deles para melhorar muito aquilo e, às vezes, deixar de lado um outro ponto. Por exemplo, a sua técnica não está legal e o seu consultório também não está legal. Então, o que você quer focar que vai te dar mais resultado, né? O que você poderia olhar entre o consultório arrumado e o seu atendimento que vai impulsionar as outras coisas? Você pode optar pelo seu consultório, não, agora eu vou focar no meu consultório, vou investir no meu consultório, porque se o meu consultório estiver bom, eu vou conseguir até melhorar a minha técnica e o meu atendimento. E isso vai impactar. E o meu atendimento eu esqueço, eu não vou procurar ajuda para melhorar nesse momento, eu vou focar só no consultório. Ou ainda, que na minha opinião é o mais... não vou falar que é o mais certo, né? Porque o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. Mas o que é mais estratégico é você pensar no seu atendimento, na qualidade do seu atendimento e o seu consultório, deixar ele de lado um pouco. Então, se você investir no seu conhecimento, na sua técnica, né, no seu atendimento, na sua massagem agora, você naturalmente vai impactar isso para o seu consultório, porque se você investir no seu conhecimento, você vai fazer com que o seu cliente goste mais do seu atendimento, você vai trazer mais clientes para isso, e aí você vai aumentando o seu faturamento, né, você vai receber mais, porque você vai ter mais pessoas gostando do seu atendimento, e isso vai te gerar retorno financeiro para você investir no seu consultório. Então, tem que escolher uma das coisas, colocar no topo aí, e essa coisa que você escolheu, que você vai investir tempo e dedicação, muitas vezes vai investir dinheiro também, tempo, dedicação e dinheiro, você vai investir para impactar todas as outras coisas que estão por ali. Então, se você precisa investir em capacitação, invista em capacitação. E isso vai fazer com que você aumente o seu reconhecimento profissional, com certeza. Primeiro, porque você vai se sentir mais preparada e isso vai transbordar, como eu falei. E segundo, porque toda vez que você estuda, faz um curso novo e você mostra para os seus clientes, você posta nas suas redes sociais que você está estudando, isso te gera um nível de reconhecimento, porque as pessoas estão entendendo que você, como profissional, não está parado no tempo. Você, como profissional, muitas vezes não está nem atendendo agora por conta da pandemia, mas você continua estudando. Isso significa que você é dedicado com aquilo que você está fazendo, você é dedicado com a sua profissão. Aí o seu cliente olha lá e fala, nossa, olha só, a fulana, a Patrícia que eu sei que está estudando agora, lá no curso,
Olha, a Patrícia, ela não está atendendo agora, mas ela está estudando, ela está se dedicando. Nossa, que profissional, né? Comprometida. E isso vai gerando esse reconhecimento aí natural das pessoas. Muitas vezes elas não vão te falar. Lembra que a gente não pode criar a expectativa do outro, que o outro às vezes não fala, mas elas vão sentir isso. Elas vão sentir isso de você. E elas vão reconhecer o seu trabalho mais por isso, tá? Mostrar os seus resultados. Então, se você já começou a atender, né, você vai mostrar seus resultados para as pessoas. Do mesmo jeito que você mostra quando está estudando, se você atende e tem resultado, você vai mostrar isso também. E você vai falar disso para as pessoas, quando você tiver a oportunidade de falar do seu trabalho. Então, como é que surgem essas oportunidades? Você tem que ficar atento para captar quando tem a oportunidade. Não é sair falando aí para todo mundo, então quer dizer que eu vou sair falando, agora eu vou virar a chata aí da massagem, né? Que qualquer conversa vai falar, sabe o que é que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, não é isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, você capta as oportunidades. Alguém te pergunta, o que você faz? Que você trabalha com o quê? Eu ouvi que você faz massagem, eu ouvi dizer que você faz massagem, como é que é? Me conta mais. Então, essas oportunidades, elas vão surgir naturalmente, né, nas conversas do dia a dia. E aí você vai explicar, eu faço massagem. E aí você pode contar um caso, quando tiver uma oportunidade, eu tenho uma dor aqui e tal. A pessoa nem sabe que você faz massagem. E aí você pode entrar nesse assunto. Eu tive um cliente com essa mesma dor, com esse mesmo tipo de dor. Como é que é essa dor? Me fala um pouquinho mais. Dói aqui, dói ali? Porque eu já atendi pessoas com dor no pescoço, assim como você está me falando, e eu fiz tal técnica, e eu fiz tal procedimento, e ela fez comigo uma sessão, ou 3, ou 10, e ela já ficou muito melhor, ela já sentiu um alívio muito grande, enfim, o que aconteceu, né? Então, quais são os resultados que você já gerou para a vida das pessoas? Mostre esses resultados, encontre formas e maneiras de você explicar sobre isso. Mas agora, Nívia, eu não estou tendo reunião, não tenho oportunidade de encontrar com amigos em festas, em lugares, enfim. Não tem problema, você vai fazer isso nas suas redes sociais. A sua rede social é para você, se você tem um perfil profissional, é para isso, é para você falar sobre o seu trabalho. Então, aproveite isso, né? Escreva em texto, fale em vídeo, começa a perceber o que você pode fazer para falar e mostrar esses resultados que você está tendo agora, tá? Lembra que quanto mais você mostrar resultado, mais vai ser esse nível de reconhecimento partindo das pessoas para você e elas vão começar a te procurar. O que vocês podem fazer? Ajudar gratuitamente. Eu vou ter que atender gratuito. Não quero atender gratuito, Nívia, porque eu preciso ganhar dinheiro. Gente, atender gratuito é uma ótima forma de você mostrar o seu trabalho. Não significa que você vai atender todo mundo gratuito, né? Mas você está começando, você precisa atender algumas pessoas de forma gratuita, para essas pessoas serem, para essas pessoas divulgarem o seu trabalho, né? Você precisa primeiro praticar e treinar. Então, se você está começando, se você está inseguro na sua técnica, essa pessoa vai fazer um favor para você também. Não é você que está fazendo um favor para ela de dar um atendimento gratuito. Aliás, ela também está fazendo um favor para você. Porque talvez a sua massagem não seja tão boa assim. Só que ela só vai ficar boa se você praticar e treinar. Então, é uma troca, concorda? Você ajuda a pessoa fazendo uma massagem gratuita e a pessoa te ajuda recebendo a massagem para que você possa praticar. Então, seleciona aí algumas pessoas. Não é entrar na onda de atender só gratuito. Tá todo mundo me pedindo agora para fazer atendimento para ser cobaia. Não, você não vai ter cobaia e voluntário a vida inteira. Você precisa de alguns para treinar a sua prática. Então, você pode escolher pessoas que são mais influentes, pessoas que gostam mais de se comunicar, de falar, porque elas vão falar da sua técnica, elas vão recomendar o seu trabalho. Né? Escolha pessoas estratégicas, não é sair fazendo atendimento em todo mundo sem esquecer que isso é uma profissão, né? Você vai ganhar dinheiro com isso. Você precisa entender que é uma profissão que você escolheu e você tem que focar, sim, em ganhar dinheiro com os seus atendimentos. Mas o atendimento gratuito faz com que você tenha os primeiros resultados, ele faz com que você leve essa massagem para uma pessoa que pode, muitas vezes, te ajudar a disseminar isso, né?
a espalhar o que você faz, a espalhar para as pessoas que você tem um atendimento assim ou de outro jeito, que você atende com tal técnica, tá? Então, é uma das formas de você aumentar esse seu reconhecimento. E não é só através do atendimento. Você pode fazer essa ajuda gratuita. O quanto você está resolvendo problemas das pessoas, né? Com aquilo que você pode, claro, não é qualquer problema que você vai resolver, né? É para isso que tem um monte de especialidades por aí. Não é qualquer problema, mas o problema que você dá conta de resolver, o problema que você pode resolver agora, ajudando o seu cliente. Quantos problemas você está resolvendo? Você vai olhar para a dor e focar na solução do seu cliente. Então, quanto de dor do seu cliente você está resolvendo nesse momento? E dor não significa só dor física. Pode ser uma dor emocional, pode ser um problema emocional, pode ser uma ansiedade que o seu cliente está agora, por ele não poder sair de casa, por ele não poder ir receber uma massagem sua. Às vezes ele fica ansioso, às vezes ele fica angustiado por não poder receber a sua massagem. Então, olha para essa dor e foca na solução para resolver esse problema do seu cliente. O marketing pessoal, o aumentar o reconhecimento profissional, também faz parte aí da sua divulgação, porque é você entender que você pode fazer o seu trabalho, mas que as pessoas vão olhar mais o seu trabalho, você vai ser mais bem vista no seu trabalho, dependendo do quanto você está se valorizando, quanto você está compreendendo que o seu trabalho tem valor. E isso significa que você está se reconhecendo, né? E o quanto você está também usando as suas redes sociais para fazer o seu marketing pessoal. E o seu marketing pessoal é falar sobre aquilo que você está fazendo, sobre os resultados que você está gerando para as pessoas. Lembra do que eu estava falando agora para vocês? Sobre você ajudar as pessoas, sobre você encontrar as oportunidades que tem de você falar sobre o seu trabalho e não fugir dessas oportunidades. Cada vez que você observa, e você só vai encontrar essa oportunidade se você ficar atento. Ah, mas ninguém quer saber do meu trabalho, ninguém pergunta do meu trabalho. Sempre tem uma oportunidade. E agora, qual é a oportunidade que você está criando para si, para falar sobre o que você faz, né? Que faz parte do seu marketing pessoal. É mostrar como você está ajudando as pessoas, divulgar você mesmo, divulgue você, né? Além de divulgar o seu trabalho, de fazer o seu marketing do trabalho, o seu marketing pessoal é divulgar você, é se divulgar para as pessoas, e falar sobre os benefícios que você está trazendo para a vida das pessoas, como é que você está ajudando as pessoas. Divulgue a sua pessoa, como você está ajudando outras pessoas, tá? Lembra de o quanto você reconhece o seu trabalho, o quanto você valoriza o seu trabalho, o quanto você se reconhece, né? Você é o único responsável por reconhecer o seu trabalho, de começar por você, de reconhecer o seu valor. Se você não reconhece o seu valor, se você não se reconhece profissionalmente, por que as pessoas deveriam te reconhecer? Então, começa sempre com a gente. Eu vou me reconhecer, eu já estou me reconhecendo, eu vou procurar coisas que eu posso fazer para aumentar o meu nível de reconhecimento, e isso vai naturalmente impactar as outras pessoas. Eu sei que você procura isso nas pessoas, porque é legal, né? Não é legal quando a pessoa te fala que você é um profissional bom, que você ajudou, né? Isso a gente enxerga como um reconhecimento. É muito legal isso, é claro que é. Eu adoro quando vocês falam aqui. Eu acabei de ler um comentário de uma pessoa do YouTube, e eu gosto muito de ler os comentários e de saber que eu estou ajudando vocês. Mas não adianta nada eu ler aqui e se eu, de fato, não me sentir, se eu, de fato, não compreender. Então, começa em mim, e isso vai transbordar, né? E eu tô lendo esses comentários aqui de vocês, e eu leio, mas pode ser que você aí do outro lado não tenha ninguém falando e elogiando o seu trabalho. Mas por que você não tem ninguém falando e elogiando o seu trabalho? Porque talvez está faltando aí dentro de você o seu pontinho de luz, né? E você enxergar o seu reconhecimento. Você
enxergar o seu valor, para que você realmente transpareça isso para as pessoas.